A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos amados e queridos irmãos. Estamos de volta com mais um vídeo onde nós traremos mais 5 versículos da Bíblia Sagrada que são mais acessados. Deixa nos comentários aí se você já ouviu falar de um desses versículos. Nós traremos o versículo e falaremos um pouco do seu significado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Seja bem-vindo nesta manhã, examinando a Escritura. Deixe aí o seu like, compartilhe, deixe aí o seu comentário. Mas vamos para o 6º versículo, porque já fizemos o primeiro vídeo, onde nós falamos sobre 5 versículos mais lidos, por assim dizer. E vamos falar aqui sobre o 6º versículo, que está escrito em João, capítulo 14, o versículo de número 6. E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui está uma declaração do próprio Jesus. Quando ele diz o eu sou, ele está se referindo que ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, quando Deus apareceu ali na sarça, que não se consumia, e se declarou ali para Moisés como eu sou. Aí ele diz: o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um caminho, uma verdade e uma vida para ser vivida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, a Deus, a não ser por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia diz que não há outro nome dado nem no céu, nem embaixo do céu, nem entre os homens, pela qual nós devamos ser salvos, da condenação eterna. Então, ele é o caminho, ele é a verdade absoluta e ele é a vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e a vida dele automaticamente, quando ele se entregou e nós reconhecemos o seu sacrifício, a vida dele passa a entrar dentro de nós. Por isso que ele diz que ele é a vida. Então veja, eram os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado. Ele estava se despedindo de seus discípulos na última ceia. O mestre confortava os amigos dizendo que tinha de partir, mas que não se preocupassem porque já conheciam o caminho. Já estavam andando com ele há cerca de 3 anos, Então Jesus disse que eles conheciam o caminho. De fato, sem a presença física de Jesus, existia o sério risco dos discípulos se dispersarem buscando outros caminhos, outras filosofias e outros estilos de vida. Mas observe que Jesus deixou bem claro que ele é o caminho, o artigo definido que define a uma única direção, o único, que ele é a verdade, ou seja, a verdade absoluta, diferentemente do que o mundo prega, do que o mundo crê. Cristo é uma verdade absoluta, não uma verdade relativa. Ele é a verdade. E ele é a vida, ou seja, o dom eterno que Deus oferece aos homens. Então, como seguidores de Cristo, nós conhecemos que ele é o caminho que conduz a Deus. Jesus é a verdade que nos liberta e nos comanda todo o universo. E ele é a vida que dá existência plena
mesmo depois da morte. Ou seja, se confiarmos no que Jesus disse, precisaremos buscar. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar caminhos alternativos, ou seja, meias verdades e nem um estilo de vida diferente. Por quê? Porque Jesus é o único, Ele é suficiente para mim e para você. Só Ele pode nos conduzir a Deus, cheio de vida e certo de tudo que Ele disse. Então, para você, nesta manhã, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O 7º versículo que nós trouxemos aqui da Palavra de Deus, examinando a Escritura, se encontra em João capítulo 16 e o versículo de número 33. Ele disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. O mundo aqui é o sistema de coisas, né? Não é aquele mundo lá de João 3,16, que o mundo ali está falando de pessoas. Então veja que na sua última noite antes de ser crucificado, Jesus explicou muitas coisas importantes aos seus discípulos. Ele os preparou para a sua morte e para o sofrimento que iriam enfrentar, mas lhe deu esperança. Os discípulos não ficariam sozinhos. Através do Espírito Santo, Jesus está sempre conosco e ele venceu todas as dificuldades do mundo. Jesus é o nosso motivo para não desanimarmos quando passamos por aflições. Então, essa palavra, esta manhã, fica para você que está pensando em desistir porque está passando por aflições. O Senhor Jesus fala ao seu coração nesta manhã dizendo que neste mundo vocês terão aflições. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, passaremos por momentos difíceis, momentos de aflições, momentos de alegria, de tristeza. Mas, contudo, ele disse: tenha ânimo, porque eu venci o mundo. E nós só encontraremos ânimo para vencer as aflições deste mundo se nós estivermos na palavra, com a palavra. Amém? Então, fica aqui mais um versículo. E vamos para o 8º versículo, que se encontra em Números 6, versículo 24 ao 26. Esse versículo aqui é muito falado, é uma bênção sacerdotal que se encontra em Números capítulo 6, versículo 24 e o versículo de número 20 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era abençoar o povo de Israel no nome de Deus. Essas eram as palavras de bênção que eles deveriam proclamar sobre os israelitas quando eles vinham para adorar a Deus. A maior bênção que podemos receber é a presença, a paz e a graça de Deus em nossas vidas, né? Quem nunca ouviu falar desse texto aqui? Alguém falando, proferindo essas palavras para a congregação. O 9º versículo se encontra em Isaías capítulo 41 e o versículo 10. Esse aqui é bastante conhecido e bastante recitado entre os irmãos, mas veremos aqui o seu significado. Isaías 41, versículo de número 10. Por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei,
eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então observe que em Isaías 41, Deus lembrou à nação de Israel que ele tem todo o poder e que ele estava cuidando de seu povo. Quando seguimos a Deus de todo o nosso coração, ele cuida de nós e nos protege. Não precisamos ter medo, porque Deus é poderoso para nos levar para a vitória. Então o Senhor está falando contigo aqui nesta manhã. Você, quem sabe, esteja temeroso em alguma situação. Talvez o seu coração esteja cheio de temor, mas o Senhor está dizendo que Ele é contigo. Não tenha medo, pois Ele é o seu Deus, o seu Pai. Então, Ele irá te fortalecer, te ajudar e segurar com a mão vitoriosa direita dele sobre a sua vida. Lembrando que Ele está aqui falando através da vida de Isaías para a nação de Israel. E vamos para o último versículo mais procurado na Bíblia, mais falado, que é Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, este versículo fala-nos de confiança e do perigo da autoconfiança. Confiar em Deus com toda a nossa convicção, coração, mente e forças é importante para não nos tornarmos autossuficientes ou fazer de nós mesmos ídolos pessoais. Somente Deus é digno de toda adoração e confiança. Nós, como qualquer outra pessoa ou coisa neste mundo, somos limitados e passíveis de falhar. Então, confie em Jesus totalmente e caminhe firmado nele sempre. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, chegamos aqui observando mais 5 versículos, totalizando já 10 versículos em 2 vídeos, onde esses versículos são os mais acessados da Bíblia Sagrada, né? Mas com isso nós estamos aqui incentivando você a ler, examinar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo examinando a Escritura.